A paz, meu irmão, tudo bom? Eu sou o evangelista Edilson. Você está comigo em mais um vídeo. Hoje nós vamos abordar o tema escatologia. Você já viu falar da escatologia? Sabemos que é o estudo acerca do fim dos tempos, ou estudo acerca das últimas coisas. Esse é o significado de escatologia. Escatos, últimas coisas. Logia, estudo. Então agora nós vamos entrar no estudo acerca das últimas coisas. Que estudo é esse? É o estudo do fim dos tempos. Não tem como falar do fim dos tempos sem falar do Apocalipse, né? A gente sabe que o livro principal, não é só ele, sabemos que para entender o Apocalipse nós temos que pegar o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, Jeremias. Você vai pegar diversos livros, Tessalonicenses, você vai pegar 1 Coríntios, você vai pegar o livro de Romanos, você vai pegar Mateus capítulo 25. Então, nós temos diversos os livros a qual nós vamos encaixar para poder tentar entender a escatologia, o estudo acerca das últimas coisas. Primeira coisa que devemos entender é que quem escreve o livro do Apocalipse, todos nós sabemos que é o apóstolo chamado João, aquele a qual esteve ao lado de Jesus nos últimos acontecimentos. Isso mesmo. Nós, quando abrimos a nossa Bíblia em João capítulo 6 e versículo 6, você percebe que tinha 5.000 pessoas, eles andavam ao lado de Jesus, 5.000 caminhavam com Jesus, 5.000 falavam a mesma língua de Jesus, mas aqueles 5.000 só estavam com ele por causa da comida, por causa daquilo que Jesus poderia proporcionar para eles. Quando nós vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, você percebe que dos 5.000, agora só 500 que aguardam a volta do nosso Senhor. Então só 500, 10% daqueles que andavam com Jesus aguardavam ele ressuscitar. Desses 500, nós sabemos que apenas 120 aguardaram a promessa do Espírito Santo, como está em Atos capítulo 2. Dos 120 agora que recebem a promessa do Espírito Santo, Lucas capítulo 10 vai dizer que apenas 70 andavam ou profetizaram, apenas 70 foram fazer a obra do Senhor. Desses 70, nós sabemos que em Lucas capítulo 6, apenas 12 foram escolhidos para andar do lado dele. E esses 12 é o que vão caminhar com ele quase até o final, né? Porque nós sabemos que o Judas Iscariotes, antes de Jesus subir para o monte para orar, ele foge, né? E também isso já é uma indicação para nós, da gente conhecer as pessoas que gostam de orar. Pessoa que não gosta de orar com você, já corra dela, porque facilmente ela vai te trair, ela vai te enganar, ela vai te levar para algum lugar ruim. Mas isso aí é tema para outro vídeo, né? Vamos continuar o nosso estudo. 12 que andaram com Jesus, apenas 11 subiram para o monte para orar. Dos 11 que subiram, só 3 ficaram ao lado dele até o final da oração. Por mais que dormiram, foram só esses 3 que ficaram ao lado dele. Dos 3 que ficaram ao lado dele, apenas um conseguiu suportar até a hora da crucificação. Quem é esse? É o apóstolo João. E por causa que João agora ele consegue suportar até o final, consegue ficar até o final com Jesus, até a crucificação, antes de Jesus ser crucificado, Jesus já tinha falado para ele, e agora Jesus afirma para ele, no capítulo 20 de João, dizendo que João ele não sofreria uma morte como os outros, mas ele morreria de morte natural. Então, nesse momento que João agora ele vai morrer de morte natural, ele vai ser também, segundo alguns historiadores, o último discípulo a morrer.
para nós termos ideia. A gente vê que no livro de Atos, capítulo 12, Tiago já morre ao fio da espada, Pedro vai ser preso, depois Pedro, o anjo vai lá, solta Pedro, mas uma grande perseguição vai se levantar pelo um homem chamado Nero. Nero vai perseguir e vai conseguir matar, segundo alguns historiadores, vai matar Pedro, vai matar Paulo, ele vai conseguir matar alguns outros discípulos ali. Quando começa a segunda perseguição, que vem o Domiciano, falando dos grandes nomes, isso provavelmente no ano 81, 82 da era cristã, assim como é chamado, só tinha o discípulo ou o apóstolo chamado João. Quando agora Domiciano vai tentar matar João, ele não consegue. Por quê? Porque João, Deus tinha prometido para ele que ele não morreria com uma morte cruel igual aos outros, mas morreria de morte natural. Então Nero não consegue matar ele, joga ele na ilha de Pátimo, e na ilha de Pátimo agora Jesus vai se encontrar com ele e agora vai revelar as coisas que estavam para acontecer. Para entendermos também o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele é dividido em 7 partes. Como que vamos dividir o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é dividido em o primeiro capítulo é chamado a glorificação. O primeiro capítulo de Apocalipse é chamado a glorificação, porque é onde Cristo aparece agora glorificado. E João vai ter essa visão onde ele vê um homem semelhante a Jesus, com os cabelos brancos, como a neve, com os olhos como chama de fogo, e você conhece a história. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, é a divisão para 7 cartas às 7 igrejas, onde nós vemos que agora o capítulo 2 e 3 ele vai trabalhar direcionado às 7 igrejas da Ásia, aonde Deus manda que João entregue 7 cartas às 7 igrejas. E daqui a pouco eu vou falar sobre essas cartas também, tá? Para que nós possamos entender. Depois nós vamos ter o capítulo 4 e o capítulo 5, que é chamado atemporal. Por quê? Porque João parte do 4 e o 5, João está no céu e de repente ele vai para outro lugar, então é coisas fora do nosso tempo, ele não está mais aqui na terra, mas é como se ele subisse para o céu, ou ele fosse tomado em uma visão, ele fosse levado em uma visão, mas ele começa a ver coisas fora do tempo. Para você entender o que eu estou falando, quando a gente vai para Atos capítulo 1, e o versículo 9, quando Jesus é levado, uma nuvem vai o ocultar. Quando você vai para Daniel, capítulo 7, versículo 13, e você vê agora Daniel falando sobre um ser semelhante ao Filho do Homem caminhando por cima das nuvens. Quando você vai para Salmos 24, a partir do versículo 7, você vê Davi falando que o Rei da Glória está entrando no portal. Só que esse mesmo rei que Daniel vê caminhando por cima das nuvens, que os apóstolos vê subindo e a nuvem o ocultando, e Davi olha ele entrando agora no céu, é o mesmo que João agora vai ver ele sentado em um trono e abrindo um livro e desatando os 7 selos, a qual ninguém tinha capacidade de fazer. Então João agora ele vai ter essa visão, a qual ele está conseguindo ver aquele quebra-cabeça montado, porque até agora não tínhamos Jesus sentado no trono e abrindo o livro. Então João vai terminar esse quebra-cabeça, tá bom? Então por isso é chamado atemporal. É como se Daniel, Davi, os apóstolos e João tivesse ao mesmo tempo vendo a mesma história. Ele acabou de passar aqui, ó, ele passou por aqui agora, ele acabou de entrar nos portões celestiais, e o outro está falando, agora ele sentou no trono e acabou de pegar o livro, como se tudo fosse visto de uma vez só. Então por isso é chamado atemporal. Depois nós vamos ter o capítulo 6 ao 18, é chamado tribulação e grande tribulação. A gente vai estudar isso aí, tá bom? Eu vou explicar
praticamente quase que todo, não dá para explicar tudo, é muito estudo, mas eu vou explicar o máximo possível que der, tá? Então, o capítulo 6 do Apocalipse ao 18 é chamado tribulação e grande tribulação. Por quê? Dois nomes, porque vai acontecer ali um período de 7 anos, 3 anos e meio vai ser uma tribulação e 3 anos e meio a grande tribulação. Tá? Depois a gente vai ter capítulo 19, a igreja que vai descer com Cristo. Capítulo 20, a igreja agora vai, o povo que passou pela tribulação agora vai viver 1000 anos aqui na terra. O diabo nessa época ele vai ser preso, terminando os 1000 anos ele vai ser solto, e aí agora em seguida ele consegue enganar ainda pessoas que já estavam salvas, ele consegue desvirtuar a mente daquela pessoa e consegue levar alguns. Agora sim ele vai ser lançado no lago de fogo. Capítulo 21 agora, a nova igreja, e capítulo 22, a nova terra. Então nós temos essa primeira divisão do Apocalipse, tá? Para você entender, nós também precisamos trabalhar aqui com 3 visões, pelo menos, ou as 3 maiores visões sobre o Apocalipse. A primeira é a pré-tribulacionista, que é aqueles que acreditam que Jesus vai vir antes da tribulação. Depois, nós temos um mesa-tribulacionista. O mesa-tribulacionista acredita que Jesus vai vir no meio da tribulação. E depois nós temos o pós-tribulacionista, que acredita que Jesus vai vir após a tribulação. Para a gente entender como funciona, se você é pré-tribulacionista, você acredita que o Apocalipse, a tribulação ainda não está acontecendo. Não está acontecendo lá a descida dos cavalos, como a gente vê alguns vídeos, algumas pessoas pregando e falando, olha, agora está o cavalo vermelho, agora está o cavalo amarelo. Se você é pré-tribulacionista, você não acredita nessa história. Por quê? Porque o pré acredita que Jesus vai vir do capítulo 5 ao 6. Entre o capítulo 5 e o 6, no meio deles ali, Jesus vai vir tirar a sua igreja e aí sim começa a tribulação, sem a igreja, para você entender. O Mesa já é um que acredita que a igreja está passando pelo Apocalipse agora e nós estamos quase que no meio da tribulação e aí sim agora Jesus está prestes a voltar, porque ele vai voltar no meio da tribulação, tirar a sua igreja e levar para o céu. O pós-tribulacionista acredita que muitas coisas ainda precisam acontecer. Por quê? Porque a tribulação e a grande tribulação ela vai acontecer completa até Jesus voltar. Então, para você me entender, se você é mesa ou pós, você acredita que o Apocalipse já está acontecendo. Se você é pré-tribulacionista, você acredita que nós já estamos vivendo, sim, o Apocalipse, mas nós estamos vivendo a época das 7 igrejas. Quando você vai para as 7 igrejas lá, você tem aquela ideia, né, aquela noção de igrejas onde tem um templo de Satanás, de igreja onde tem uma mulher que domina e ela era uma prostituta, né? Você tem a ideia de igrejas que estão mornas, igrejas que estão frias, e no meio delas tem uma igreja também que está tentando ali continuar viva, mas está lutando porque está muito difícil. Então, nós vemos, e eu particularmente sou pré-tribulacionista, não acredito que eu vou viver na tribulação, a não ser que eu não esteja preparado e Cristo venha. Mas, na minha visão bíblica, não acredito que Jesus ele vai deixar a igreja passar pela tribulação, tá bom? Por que eu acredito nisso? Por que eu acredito que Jesus não vai deixar a igreja passar pela tribulação? É simples, nós vamos ver em todo o Apocalipse, a palavra igreja, ela vai aparecer 20 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 5, aparece o nome igreja 19 vezes. E depois o nome igreja vai aparecer
no Apocalipse capítulo 20. Então, olha, entre o tempo da tribulação, que é o Apocalipse capítulo 6 e até o 18, o nome igreja não aparece ali. Então, onde está a igreja? Para você entender melhor ou continuar compreendendo, quando começa o capítulo 6, não aparece mais o nome igreja, mas aparece alguns eleitos que estão ali. E tem alguns que tentam definir ali os eleitos ali como igreja, mas por que 19 vezes a palavra Apocalipse vai aparecer e depois na tribulação e a grande tribulação não aparece mais, mas aparece uns eleitos. Só que esses eleitos, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, se eu não me engano, vou até colocar embaixo para a gente confirmar, aqueles que estão ali passando a tribulação, a Bíblia diz que o inimigo vai vencer eles. Então, Cristo deixaria sua igreja ser vencida pelo diabo, ser vencida pelo inimigo? Qual é a nossa obra? O que é que nós estamos fazendo? Já que nós vamos perder para o diabo. Então, fica difícil. Então, fica muito difícil compreender ali. Mas quando você vai para o Apocalipse capítulo 19, você vê que a noiva adornada, ela está descendo agora com Cristo. Se a igreja não aparece na tribulação, raciocina comigo, se a igreja não aparece na tribulação, e agora no capítulo 19 de Apocalipse ela está descendo, em qual momento ela subiu? Se ela ainda ia subir. Entende? Então a gente acredita que entre o capítulo 5 e o 6 do Apocalipse, a igreja sobe. Num piscar de olhos, a igreja vai subir, ser tomada para Cristo. E aí ela está com Cristo enquanto passa a tribulação. Terminou a tribulação, agora sim Cristo desce. E agora quando Cristo desce, ele desce com a noiva adornada, com a igreja preparada. Agora ele desce para julgar o povo. Outra coisa interessante também, que a igreja não passa também, na igreja não vai passar pelo julgamento, mas isso aí eu vou explicar depois. Então, para a gente começar a entender o Apocalipse, tá bom? João é o único que escreve o Apocalipse, porque ele é o único que ficou com Cristo até o final. De todos aqueles que andavam com Jesus, dos 5.000 na época de população, na época mais conhecida de Jesus, dos 5.000 que andou com ele, apenas um esteve com ele até a morte, e esse um é João, a qual agora vai escrever o Apocalipse. Para a gente também compreender, nós dividimos em 7 partes o Apocalipse, não foi? E eu vou começar explicando a respeito das igrejas, tá? Nós vamos fazer uns comentários a respeito de cada igreja, depois explicar sobre Apocalipse 4 e 5. E olha, para você que ainda não é inscrito, quiser se inscrever, se inscreve aí, deixa seu joinha, deixa seu comentário aí embaixo, tá bom? Explica aí se você está entendendo, pergunta aí se você está com dúvida, deixa seu esclarecimento aí, a sua posição também, se você é pré-tribulacionista, se você é pós, se você é mesa-tribulacionista, qual é a sua posição na igreja, qual é o seu pensamento a respeito de Cristo. Deixa seu comentário aí, tá bom? Ajuda o nosso canal, amém? A gente vai continuar fazendo aqui algumas observações a respeito do Apocalipse para que possamos entender. Eu costumo fazer alguns vídeos a respeito de alguns estudos. Eu sempre gosto de usar a Bíblia, porque para mim vale mais a Bíblia do que a opinião dos outros. Às vezes a gente vem que tal fulano fez isso, que tal escritor, mas eu fico com a Bíblia, tá? Eu sou biblista. Tá? E outra também, eu não quero que você ouça o meu vídeo e depois você vai falar, isso aí é teoria do edilcismo. Não, isso aí não é teoria do edilcismo. Isso aí é história bíblica, tá? Então, a gente vai continuar agora no próximo vídeo falando a respeito do Apocalipse 1, 2 e o Apocalipse 3. Deus abençoe a sua vida. Se não se inscreveu, se inscreve. Se não deixou seu comentário ainda, comenta.
Se não curtiu ainda, curte. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Amém?